Glória a Deus. Meus queridos, eu tenho uma ministração nessa noite abençoadíssima, amém? A ministrar para a tua vida, para te abençoar. E dito isso, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Nós podemos permanecer sentados como estamos. Mateus, capítulo 27, versículo 27. Não tem como errar. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 27, 27. Glória a Deus. Hoje eu serei rápido, sucinto, conciso, amém? Como você queira determinar aí, mas serei muito rápido mesmo. Até porque, irmãos, essa mensagem que eu tenho para nós nessa noite, ela daria, para a gente falar a noite inteira. Porém, eu quero que você absorva de uma maneira total o que nós vamos dizer nessa noite. E para isso eu serei bastante preciso, cirúrgico. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 29, depois vamos repetir bem forte. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Irmãos, E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Irmãos, tudo que a gente pudesse falar, a respeito do sofrimento de Jesus, neste momento da crucificação, seria pouco, E anos atrás, as pessoas não tinham nem noção do que Jesus sofreu, não é verdade, irmãos? Porque anos passados, os pregadores pregavam, ensinava da escola dominical, mas as pessoas não tinham noção, até que aquele Mel Gibson, fez aquele filme Paixão de Cristo, que foi um filme bem preciso, historicamente falando, e mostrou, o sofrimento de Jesus. Então hoje a gente tem uma certa noção, não é verdade, irmãos? Uma certa noção do sofrimento de Jesus. Mas falar, meu irmão, do sofrimento de Jesus não é algo fácil. Falar do sofrimento de Jesus, meu irmão, é sempre muito difícil, E nós sabemos, meus queridos, em primeiro lugar, que quem estava sofrendo ali, não era nada mais, nada menos do que Deus eterno. Amém, irmãos? Amém. Não era um criminoso, apesar da condenação ter sido igual a condenação de um criminoso, mas não era um criminoso, um malfeitor, era Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus estava sendo ali castigado. Olha que coisa, irmãos. E todas as vezes que a gente lê esse relato, aqui do Evangelho, da crucificação, de tudo que ele sofreu, a gente fica meio emocionado, não é, irmãos? Eu me lembro que a primeira vez que eu li, se não me falha a memória, foi no livro de João, do Evangelho de João. Quando eu li a parte final da crucificação, eu chorei. E eu me peguei, meu Deus, porque eu estou chorando? Porque eu tinha assistido alguns filmes, mas o filme não expressa verdadeiramente o que está contido na palavra, meu irmão? Então a gente se emociona, a gente sabe, do que aconteceu. Mas veja bem, meus queridos, nessa noite eu quero aqui frisar para os irmãos, justamente em apenas um ponto, de todo esse flagelo que Jesus passou. Porque, meus queridos, sabe, Jesus, antes de vir para este mundo, ele estava sentado num trono de glória. Não é, meu irmão?
estava sentado aonde, meus queridos? No trono de glória. No trono de glória. Ele estava vestido com a sua glória. Estava vestido de quê, irmãos? Com a sua glória. E coroado, né? De honra e de glória. Coroado de quê, irmãos? De honra e de glória. A Bíblia diz lá em Apocalipse que na sua mão tem o cetro com o qual ele julga, o cetro de Deus, né? E na sua mão direita tem a chave de Davi, com o qual ele fecha e ninguém abre, mas também ele abre e ninguém fecha. Não é assim, meu irmão? Mas aqui, meus queridos, nós vemos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono de tudo, sentado possivelmente em um banco fétido, né, meu irmão? Sentado ali, aquele que estava no trono agora estava num banquinho, não é assim, meu irmão? E olha só, meus queridos, aquele que antes estava vestido de glória, agora estava, meu irmão, com um manto escarlate de um soldado, né, possivelmente bufento, talvez até já, né, perdendo a sua cor, e colocaram isso nele, e ao invés, meu irmão, de ter nas suas mãos o cetro de poder que estava antes, agora, meus queridos, ele tinha um pedaço de cana, um pequeno pedaço de pau, com o qual bateram nele, zombaram dele, olha só, meu irmão, e na sua cabeça, meu irmão, ao invés da coroa de glória, estava ali a coroa de espinhos. Olha que coisa terrível. Meu irmão, Jesus, né, se nós fôssemos avaliar, né, pelo direito, a condenação de Jesus foi totalmente fora de lógica. Ele foi, né, julgado à noite. Quem é que condena os outros à noite? Nem antes, nem hoje, né? Ninguém faz o julgamento à noite, né? Foi à noite, foi uma coisa assim, jogaram para um, jogaram para o outro, né? Aí Pilatos vai para lá, e né, Herodes vem para cá, não, vai para lá também. Ficou aquela coisa, jogaram Jesus de um lado para o outro, até que Pilatos disse, espera aí, faça o seguinte, batam nele, deixa ele embora, né? E a multidão, não, deixa ele embora não, bate-o, né? Crucifique-o. E aí, meu irmão, Pilatos, vão lá, flagela. Olha só, irmãos, esse ato, né, de flagelar o crucificado não foi uma coisa que aconteceu só com Jesus, não. Era comum, né? O camarada apanhava antes de levar a cruz. Ele era preso numa estaca, né? Preso com as costas envergadas, para que as costas, a pele das costas ficasse bem, né, erigida, né, bem esticada, para que quando o chicote batesse, ali realmente se arrebentasse. E aquele chicote chamado de azarrogue tinha 8 pontas, né, com pedaço de chifres, né, pedaço de ossos e chumbo. Então, quando batia em Jesus, que puxava, os pedaços de carne, né, saíam e as costelas ficavam expostas. É coisa terrível, meus queridos, não é? Também batiam ali nas coxas, todo o seu corpo, né, foi maltratado. E há um relato histórico que diz que alguns deles, os mais terríveis mesmo, não era só nas costas não, era colocado, até no filme faz-se isso, né? Era colocado ele amarrado apenas com a mão, ele ficava de frente e batiam ele também na frente, para que ele ficasse totalmente arrebentado, né? E a questão de levar a cruz, eu não sei dizer para os irmãos se todos os bandidos levavam a sua cruz, né? A haste, aquela madeira que fica no sentido horizontal. Não sei se todos os bandidos levavam, mas Jesus levou, não é, meu irmão? 140 quilos, olha que coisa, foi um sofrimento terrível. A crucificação, né? Nem tem o que se falar, né? Algo assim, brutal, não é? Mas veja, meus queridos, uma coisa aqui, os outros condenados não sofreram. Sabe o que, meu irmão? O escárnio dos soldados. Olha que coisa, meus queridos. Porque quando Jesus, depois de ele apanhar bastante, ele ainda teve que enfrentar um escárnio. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? As pessoas olharem para ele e dizer, salve rei dos judeus. É coisa terrível. Não é, meus queridos? É algo que a gente fica olhando, que brutalidade terrível. E os soldados, meus amados, talvez eles não sejam tão culpados quanto Pilatos ou quanto Herodes, né, irmão? Porque talvez eles não conheciam quem era Jesus, mas sabiam que ali estava um judeu louco que dizia que era Deus, que estava sofrendo ali. Não é assim, meu irmão? E a zombaria foi a pior, terrível. Mas vejam, meus amados, eles zombaram de Jesus, eles maltrataram Jesus, ele estava ali. Mas Jesus, meus queridos, ele estava ali voluntariamente, porque quando ele conversava com Pilatos, ele disse, ei, você pensa que você tem poder sobre mim? Tem não, meu irmão, sou eu que vim para cá, eu tenho poder sobre você, eu tenho poder sobre o mundo, mas eu decidi vir para cá. Sabe por quê, meus queridos? É justamente o âmago dessa mensagem, porque ele quis ir à cruz, porque ele quis sofrer aquilo tudo, porque ele tinha um preço a pagar, um preço pelo meu e pelo teu pecado, amém, amados?
E nessa noite eu me propus aqui a falar sobre a coroa de espinhos especificamente. Versículo 29 diz assim: e tendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Mas antes, meus queridos, de falar a respeito da cruz, eu quero trazer, né, a sua memória algo terrível aqui, porque a Bíblia diz, meu irmão, né, a minha versão não está tão explícito talvez quanto na sua, mas diz que os soldados chamaram toda a corte, ou seja, chamaram todo o regimento, os que estavam de serviço, os que não estavam, a casa do governador, né? Então ficou aquela multidão de pessoas ao redor de Jesus, para ver Jesus sendo zombado, um judeu que dizia que era Deus, né? E como eu disse para os irmãos, isso não acontecia frequentemente com os outros bandidos. Isso aconteceu apenas com Jesus, não que Jesus fosse bandido, mas ele estava sendo tratado como um malfeitor. Agora veja, meu irmão, que coisa terrível. Aquela zombaria, né? Pessoas zombando com toda aquela multidão, né? Não acontecia com todo mundo, aconteceu só com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque para quem é cristão a coisa é diferente. Não é assim, meu irmão? Todo mundo erra. Mas quando um servo de Deus erra, a coisa é diferente, os olhares estão totalmente em cima. Não é assim, meu irmão, que acontece? Olha só que coisa terrível. Recentemente em nosso país, eu quero só trazer essa pequena reflexão que nos traz à tona aqui esse texto. Em nosso país, meu irmão, lá para o lado do sul, foi roubado 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Por alguns políticos, por alguns advogados e por algumas empreiteiras. 70 milhões de reais, né, envolvendo algumas coisas a ver com mineração, não sei bem. Mas um desses advogados que havia fraudado o país pegou um cheque de 100 mil reais, foi a uma igreja e ofertou esse valor. Olha só que coisa, meu irmão. 100 mil reais. Quanto foi roubado, irmãos? 70. Um pouquinho mais de 70 milhões. Aí ele pegou 100 mil reais e disse: eu quero dar de oferta. E esse pastor, meu irmão, ele chegou no culto feliz da vida. Dias depois disse: olha, recebi uma oferta de 100 mil reais. Aí a igreja toda deu glória a Deus. Ele deu 30 mil reais para a sua igreja e 70 mil reais para a instituição da qual ele é presidente, instituição de caridade. Sabe o que aconteceu, meu irmão? 70 milhões de reais foram roubados, né? Envolvendo políticos, envolvendo advogados e empreiteiras. Sabe para quem eles foram atrás, meu irmão? Atrás do pastor. Olha que coisa, meus queridos. Domingo agora vocês viram, né? Na TV, o camarada insistindo, cortaram, né, as partes, a parte que ele falou de dízimo, deu para ver nitidamente que cortaram a parte quando ele diz assim: não, quem não dá o dízimo fica, quando ele fez fica, cortaram, né? Ninguém sabe, nós aqui não sabemos o que ele disse. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, fizeram aquilo para prejudicar o homem de Deus. Não é assim, meu irmão? O nome desse pastor é Silas Malafaia, todo mundo sabe. Os holofotes estão em cima dele. Uma oferta que ele recebeu e nem ficou, ele distribuiu. E os outros estão por aí encobertos, ninguém sabe quem é. Olha que coisa, meu irmão, está escondido. Sabe por quê, meu irmão? Para com o crente a coisa é sempre pior. Não é assim, meu irmão? Os olhos estão focados naquele que é cristão. E assim foi com Jesus, meu irmão. Havia muitos bandidos ali, porque não toda aquela atenção para os outros bandidos, apenas para Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é luz. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E a luz incomoda. É ou não é, meu irmão? A tua luz incomoda. As pessoas olham para você e dizem assim: eu não sei porquê, mas eu não gosto desse menino, eu não gosto dessa menina, eu não gosto dessa mulher. Tem alguma coisa nela que me incomoda. Sabe o que é? É a luz do Evangelho em tua vida. Incomoda mesmo, meu irmão. E eu quero dizer para você o seguinte: Jesus falou: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, porque eu vim para colocar a sogra contra a nora e o genro contra o sogro, não é assim? O pai contra a mãe contra o pai. Isso ele estava falando sobre a mensagem do Evangelho, porque quando a luz de Cristo está em alguém, meu irmão, as trevas começam a se incomodar. Não é desse jeito, meus queridos? E foi assim com Jesus, não tinha porquê, mas eles chamaram aquela multidão para escarnecer de Jesus e fizeram todo aquele espetáculo. O espetáculo estava montado, né, meu irmão? Jesus ali, depois de apanhar, meu irmão, eu não canso de ficar estarrecido com esse relato. Depois de apanhar bastante, depois de sofrer bastante, ainda enfrentar o escárnio, meus queridos, Jesus Cristo, ele de fato foi fenomenal, né? Eu estou falando aqui, ele
como no seu ministério terreno, né, como homem, porque nunca deixou de ser Deus, ele é 100% Deus e 100% homem, diga glória a Deus. Mas Davi, meus queridos, ele estava em fraqueza, no sentido, não fraqueza de Deus, Deus não tem fraqueza, né, mas humanamente falando, ele estava muito avariado, podemos dizer assim, né, muito arrebentado, né, todo detonado, falando uma linguagem bem jovem, né, todo detonado ali, ainda escarneceram dele, e há relatos nos outros evangelhos, meus queridos, que pegavam a cana, batiam na cabeça dele, né, colocavam uma venda nos olhos dele, batiam na cabeça dele, e diziam assim, agora profetiza quem foi que te bateu. Olha que coisa, meus queridos, Deus sofrendo isso tudo, porque Jesus é o próprio Deus. Olha que coisa. E há quem, né, outros relatos que diz que ele levou socos e dizia assim, agora profetiza quem te bateu. Coisa terrível, né, meu irmão? Mas olha bem, eu quero frisar aqui, como eu já disse, versículo 29, a coroa de espinhos, né? Em outros momentos aqui na igreja eu já falei que, lendo esse texto, eu fico pensando, poxa vida, uma coroa de espinhos. Pense numa coisa difícil de fazer, não é, meu irmão? Porque o espinho, ele fere, não é, meus queridos? E você já imaginou você tecer uma coroa de espinhos? Quem fez se arrebentou, foi ou não foi? Mas ele estava fazendo e dizendo, eu vou machucar alguém, ele se machucando e dizendo, mas eu prejudico, como o ser humano é ruim, não é, meu irmão? Ainda que se arrebente, mas eu vou arrebentar o outro. Não é desse jeito, meus queridos, para nós conhecermos a natureza humana, como ela é terrível, porque alguém teceu aquela coroa, e a coroa de Jesus, meus queridos, não era como a coroa daquele camarada chamado de Henrique Cristo, né? Porque os espinhos de Henrique Cristo estão só para fora, né? Para dentro tem algodão, né? Não é como aquela coroa, eram espinhos mesmo. E o historiador Flávio José, meu irmão, diz que esses espinhos têm uma polegada, né? Tamanho de um polegar. E quando se fincaram na cabeça dele, aquilo ali inchou, a cabeça dele inchou, né? Os músculos ao redor da cabeça incharam, uma polegada assim enfiada para dentro, né? Depois de ele apanhar bastante, ainda levar pancadas na cabeça, soco no rosto, terrível, né? Mas veja, meus amados, aquele ato de receber aquela coroa de espinhos, aquilo era profético. Você sabia, meu irmão? Era profético, porque, meus queridos, abra sua Bíblia aí, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu quero mostrar para você, meus queridos, a origem dos espinhos. Os espinhos, meus amados. Eu estive estudando um pouquinho de botânica para falar dos espinhos, mas é tão complicado, meus queridos, que eu não vou me atrever a falar aqui, né? Mas os espinhos é como se fosse um aborto de um ramo, né? É um ramo que não cresceu e ficou afiado. Olha que coisa, meus queridos. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, eu quero mostrar para você a origem dos espinhos. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim, e Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Meu irmão, você entendeu aí de onde foi que surgiram os espinhos? Deus disse, olha, a terra vai dar espinhos, porque o espinho fere, né, meu irmão? O espinho, ele prejudica as plantações, os cardos, né, que diz aqui, são ervas daninhas que também prejudicam. Mas os espinhos são ainda piores, porque quando se tenta pegar, se arrebenta, né? Então aquele espinho, meu irmão, foi uma maldição de Deus. Foi ou não foi, meu irmão? Deus estava amaldiçoando Adão, porque ele havia pecado, havia deixado seu estado de inocência, desobedecido a Deus. Ele disse, ei Adão, a partir de hoje a terra vai produzir espinhos por tua causa. Os espinhos representam a maldição do pecado, meu irmão. Olha que coisa para nós, meu irmão, a maldição do pecado. E o pecado, ele fere, é ou não é, meu irmão? O pecado fere a pessoa, né? Como aquele que fez a coroa de espinhos, fere tanto a pessoa que está praticando, quanto aquela outra que muitas vezes nós estamos prejudicando. Então machuca para lá e machuca para cá, meu irmão, arrebenta. E existem até espinhos que são venenosos, né? Quando nós tocamos nele, né, incha de uma maneira que se perde até uma parte do corpo, ou vem até a morte. Assim também é o pecado, meus queridos.
os espinhos representam a maldição do pecado. E toda maldição, você pode estar perguntando, mas o que é uma maldição? Toda maldição, meu irmão, traz consigo a dor, traz consigo a luta, a prova, a dificuldade. É ou não é, meu irmão? Traz consigo tudo que é de ruim. E aqueles espinhos, meus queridos, estava representando o nosso pecado. Aqueles espinhos que foram colocados na cabeça de Jesus. E aquele homem que colocou, não sei quantos, se foi um só, não é? Que a Bíblia não especifica, mas quem colocou, com certeza se arrebentou, né? Existe um filme que rola por aí, que as pessoas estavam colocando com madeiras, mas não, meu irmão, porque colocar com madeiras não ficaria bem fixo. Alguém pegou nos espinhos e colocou com força na sua cabeça, até porque a sua cabeça já estava inchada de tantos golpes que ele levou. Então, meu irmão, a pessoa que colocou, esse se arrebentou, mas ele disse, eu vou colocar. Não é assim, meu irmão? E eu quero dizer para você nessa noite, sabe aquele homem que colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, sabe quem ele representa, meu irmão? Representa a mim e a você. Você sabia disso, meus queridos? Representa a mim e a você. Opa, pastor, não diga isso não, eu nunca tensionei colocar os espinhos na cabeça de Jesus, mas nós colocamos. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles espinhos são o nosso pecado. Você está entendendo, meu irmão? Porque Jesus poderia muito bem ter saído daquela situação livremente, mas ele disse, eu vou suportar e eu vou receber sobre mim a condenação e a maldição do pecado sobre a minha vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Ah, pastor, que história é essa? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, e você vai observar que a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, ele se fez maldição por nós, ou seja, ele tornou-se maldito por nós, e esse é um dos motivos porque os muçulmanos não querem receber Jesus como verdadeiramente Deus, porque eles dizem, eles acham loucura um homem que morreu sendo maldito, pendurado numa cruz. Como é que esta pessoa pode se dizer Deus? Este é o motivo porque os muçulmanos não querem aceitar Jesus. Mas abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13, e veja só o que é que diz as Escrituras. A Bíblia diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu quero repetir só aqui a frase central do versículo que diz assim, fazendo-se maldição por nós. Jesus tornou-se maldito por nós, porque na lei estava escrito, quem morrer pendurado no madeiro, né, numa cruz, este é maldito, e Jesus tornou-se maldito por nós, e aqueles espinhos que estavam sendo colocados na cabeça de Jesus representam o nosso pecado. Fomos nós que coroamos, mas não pense em você que Jesus foi derrotado, não. Ali ele estava vencendo. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, tudo por nossa causa. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz, meus queridos. Vamos avançar um pouco para Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. E eu quero falar para você a respeito disso. Vamos ler a partir do versículo 13 até o 15. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. E a palavra de Deus diz assim, e quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Meus queridos, o motivo de Jesus permanecer nessa situação e querer receber todo este castigo é justamente porque ele tinha uma obra maravilhosa, e essa obra, meus queridos, era justamente o cancelamento da nossa dívida não com o diabo, porque
O diabo não tinha um poder sobre o mundo, não, meu irmão. O diabo, hoje ele tem um poder sobre o mundo. Quando o pecado entrou, ele é o príncipe deste mundo, porém o rei do mundo é o Senhor. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 20, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nele habitam. A nossa dívida não era contra o diabo, meu irmão, não era com o diabo, era com a justiça de Deus, porque nós pecamos contra Deus. Quando foi, meu irmão? A justiça foi contraída contra o próprio Deus, e o próprio Deus disse: eu vou pagar este preço, eu vou rasgar este escrito de dívida. Diga glória a Deus. Deus pegou os teus pecados, meus queridos, e cravou lá na cruz. Isso quer dizer, meus queridos, que aquelas fissuras, aqueles buracos que tem nas mãos do Senhor, sabe o que é que tem lá dentro? O meu e o teu pecado, porque foi cravado na cruz. Aquela coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus, meu irmão, representa o nosso pecado. Ele foi coroado com o nosso pecado, mas ele venceu, porque a Bíblia diz que ele, versículo 15, ele despojou os principados e as potestades, e deles triunfou em si mesmo. Em outra versão diz assim: triunfando deles na cruz. Lá na cruz ele venceu, meu irmão. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte por você, meus queridos. E agora eu e você temos livre acesso ao Pai. Nós não temos mais uma divisória, nós não temos mais uma separação entre nós e Deus. O caminho está aberto, é um novo e vivo caminho, meus queridos, pelo qual nós podemos passar com ousadia, não por causa de nós, mas por causa do sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que a fé salvífica, aquela que foi derramada na cruz, ela não depende de mim, de você, ela é dom de Deus, não das obras para que nós não nos gloriemos, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus para você, meu irmão. Jesus morreu por você, pagando o preço do teu pecado, um preço que eu e você não poderíamos pagar, ainda que nós tenhamos coroado Jesus com os nossos pecados, mas ele venceu, e hoje ele está coroado de glória lá no céu, por tua causa. Diga glória a Deus, igreja. Meus amados, o nosso Senhor, Ele é tremendo. O nosso Senhor, meus queridos, Ele não tem adjetivos. Eu fico procurando aqui, meus queridos, um adjetivo que eu possa falar, palavras que eu possa descrever a glória do nosso Deus. Mas não tem como, meus amados. Porque o próprio Deus, Ele vinha até a sofrer aquilo tudo para pagar o preço por nós. É coisa tremenda, é ou não é? Existe uma música bem famosa, há muitos anos, ela está por aí, que nós cantamos diferente aqui na igreja, né? Aquela música, o único que é digno. Aí aquela parte que diz assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus, né, irmãos? E aqui na igreja a gente trocou, né? A gente canta: adoramos a ti, ó Rei Jesus. Justamente porque, meditando na letra dessa música, eu parei e pensei: puxa vida, ninguém pode coroar um rei, né, meu irmão? O rei já está coroado, né, meus queridos? Deus, ele é rei eternamente, sempre foi, sempre será, eternamente. Ninguém pode coroar Jesus. Porém, meus amados, olhando bem, né, nós podemos fazer uma aplicação dessa música. Nós coroamos Jesus, mas foi com o nosso pecado. Amém, irmãos? Amém. Foi com o nosso pecado que ele foi coroado. E olha só, meu irmão, abra sua Bíblia aí agora, em Isaías capítulo 53. Isaías fica no Velho Testamento. Você vai abrir bem no meio da Bíblia, vai encontrar Salmos. Aí vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem Isaías, no capítulo 53. Eu quero mostrar para você, meus amados, que neste sacrifício estava envolvido não apenas o Filho, mas também o Pai e o Espírito. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero que você leia justamente comigo o versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, olha, observa aí o que está no início do versículo. Ao Senhor, ao Pai, a Jeová, não é? Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E a gente olha assim: puxa vida, como é que é? Deus se agradou em ver Jesus sofrer, né? Quer dizer, Deus se agradou em ele mesmo sofrer, sim, meu irmão, por causa do fruto daquele sofrimento.
Amém, queridos? Amém. Porque quando Jesus estava lá naquela cruz, ele via algo mais, ele via algo ali, as pessoas ali vinham derrotadas. Jesus nunca foi derrotado, mas as pessoas vinham derrotado um malfeitor, né, que já estava morrendo, mas Jesus estava vendo multidões e multidões de pessoas salvas, das quais você faz parte dessa multidão. Diga glória a Deus, meu irmão. E olha só, o versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as suas iniquidades, ou porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, o penoso trabalho da alma de Jesus trouxe alegria para ele. E sabe qual é o penoso trabalho da alma, das mãos do Senhor, conforme a sua versão aí? É você, meu irmão. Você foi o trabalho de Jesus, ele morreu por você. Você o coroou com toda, né, com toda a violência, com toda a brutalidade. Você o coroou com o seu pecado. Mas ele disse: ei, filho, mesmo assim você está perdoado. Eu estou te dando uma nova chance. Eu estou abrindo a porta para você. A porta não está aberta não, ela está escancarada. Passe por ela. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Essa é a mensagem do Evangelho para nós, meus queridos. Jesus sofreu, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não permaneceu morto, e tudo isso por você. E olha, meu irmão, eu tenho ainda 3 minutos, eu quero só te dar uma notícia tremenda. Olha, meu irmão, quem passa por uma situação tão traumática quanto Jesus, não quer nem ouvir falar mais, não é assim, meu irmão? Quer esquecer. É ou não é, meus queridos? Eu sofri um acidente quando eu tinha cerca de 11 anos, aí nessa ladeira, né, entre esse Mangabeira aqui e o bairro de José Américo. Sofri um acidente, arrebentei o rosto, rasguei todo lá de bicicleta, né, bobo, não olhei para trás, andando de bicicleta, descendo ladeira, caí, me arrebentei, né, e eu passei muitos anos sem querer falar nisso. A pessoa dizia: não quero falar, porque foi muito traumático para mim. Hoje eu estou, né, light, hoje eu até falo, mas foi muito traumático para mim. Eu fico pensando, meu irmão, uma pessoa que sofreu, apanhou, né, que teve o seu corpo realmente dilacerado. Ele não teve nenhum osso quebrado, mas o seu corpo foi todo dilacerado, né, sofreu, foi escarnecido, aquela cruz, né, todos aqueles escárnios, socos, a cana na cabeça, o peso da cruz, ser crucificado. Você já imaginou, meu irmão, como ficaria mentalmente essa pessoa? O nosso psicólogo ali pode até falar a respeito disso, né? Como ficaria a psique de uma pessoa dessa? Queria esquecer, sobrevivendo, queria esquecer, queria nunca mais falar disso. É ou não é, meu irmão? Mas eu quero lembrar para você uma notícia tremenda para você. Quando Jesus ressuscitou e que ele se colocou entre os discípulos, a primeira coisa que ele fez foi: cadê Tomé? Aquele que disse que não acreditava. Vem cá, Tomé, coloca teu dedo aqui, onde a lança, né, aliás aqui, onde a lança furou, não é? Coloca teu dedo aqui, coloca tuas mãos aqui nos buracos onde foram colocados os cravos. Ser crente, rapaz. Não foi assim que Jesus falou? Ou seja, ele mostrou as suas feridas, ele não teve nenhum remorso, ele não teve nenhum receio de mostrar aquilo que ele fez por você, meu irmão. E eu quero dizer mais ainda, quando Jesus ele aparece lá no livro do Apocalipse, já em glória, já em corpo glorificado, eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus aparece com a veste, o que, irmãos? Diga assim: salpicada de sangue. Salpicada de sangue. Ele aparece com a veste salpicada de sangue. Por quê? Olha só, meus queridos, ele já estava com o corpo glorificado, os olhos como de fogo, os cabelos brancos como a neve, o rosto resplandecente como o sol, pés reluzentes como latão reluzente, mas as vestes salpicadas de sangue. Sabe por quê, meu irmão? Ele tem orgulho do que ele fez por você. Ele diz: ei, eu morri por você, fui por você. Diga glória a Deus, meu irmão. Aquilo ali, meus queridos, é o estandarte de Jesus. Como está lá no livro de Cantares, o seu estandarte sobre mim é o amor. Aquele estandarte de Jesus por você, meu irmão, dizendo a você que você é muito amado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se estiver nesse momento, meus queridos, eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: não importa o que você fez, tem até a música que a gente canta muito aqui na igreja, não importa o que você fez, não importa, meus queridos, o teu passado, importa o teu presente e o teu futuro, porque o teu passado, ele é apagado a partir do momento que você recebe esse Senhor, esse sacrifício por você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria. Tudo que foi falado aqui, meus queridos, está aqui dentro desse livro. Diga glória a Deus. Glória a Tudo que Deus. foi falado está dentro desse livro. Mas
eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A responsabilidade de como você vai reagir diante desse conhecimento é com você. Amém, meu irmão? Porque muitas pessoas, né, veem todo esse conhecimento que nós acabamos de ministrar, né, de tudo que Jesus passou por você. E diz assim, legal, muito bom, morreu por mim, pronto, fica só aí mesmo. Mas é só isso mesmo que Jesus quer de você, meu irmão? Qual é a resposta que você daria a uma pessoa que tivesse deixado um emprego por você? Eu vou sair do meu emprego e vou dar um emprego para aquele camarada ali. Você seria grato? É ou não é, meu irmão? Tem pessoas, meus queridos, que passam a sua vida inteira, né, bajulando o político só porque o político deu uma camisa, um boné. Não é assim, meu irmão? Jesus, ele fez muito mais por você. Ele deu a vida dele, o melhor que ele tinha. Ele deu de si mesmo e ele ainda mostra. Ei, olha aqui o que eu fiz por você. Agora, a responsabilidade de como você vai responder diante disso daí é sua. Amém, meu irmão? Uma coisa eu sei, há 25 anos atrás, quando eu tomei conhecimento do que Ele fez por mim, eu não pude fazer outra coisa a não ser me render aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, nunca mais eu saio da Tua presença. São 25 longos anos que para mim são muito poucos na presença de Deus. Já sofri para lá, já sofri para cá, pancada do lado, pancada do outro, mas eu estou aqui, sabe por quê, meu irmão? Porque o meu Deus que vive por mim, Ele disse, não desista, meu filho, porque ainda tem algo mais para você. E é isso que Ele está dizendo para você nessa noite. Ele está dizendo, não desista, porque tem algo mais para você. Eu fiz isso tudo para que você possa ter vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus.